Salve, guerreiros! Vamos lá para tratar do nosso regime jurídico, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais, e a temática desse conto é para falar acerca das licenças. Particularmente licenças, não está muito claro no Estatuto de vocês, né? Porque na verdade o legislador soltou, né? A informação, tipo as vantagens de vocês lá, tá? Tem direito sim, mas tanto verdade que o artigo 160 do dispositivo de vocês diz que a competência para a concessão de licença será definido em regulamento próprio. Quer dizer, tem o direito, mas depende do regulamento para saber como vai ser formalizado o direito da licença, tá? As licenças, para vocês identificarem no material, dispostas ali no artigo 158, tá? Então, vamos tratar delas, claro, de forma individual e conforme o dispositivo legal aqui, tá? Primeira das licenças era para tratamento de saúde, tá? Claro que aqui nós estamos falando de licença de tratamento da saúde do próprio servidor, tá? Essa licença ela pode ocorrer de ofício ou a pedido. Aí você vai falar, professora, como assim? Como que a administração pública vai pedir para eu entrar de licença para tratamento de saúde? É muito comum, gente, nos lugares públicos do Brasil, e não seria diferente em Minas Gerais, os servidores passarem por uma avaliação médica anual, a famosa inspeção médica anual, tá? E se for constatado alguma doença ali, obviamente esse servidor vai ser encaminhado para licença para tratamento de saúde por obviedade, tá? Ou, o mais comum, é o servidor pedir a licença, tá? Claro que para pedir a licença vai ter que trazer documentos que comprovem a necessidade da licença, e a única observação do legislador nesse sentido para a licença para tratamento de saúde é que ela nunca poderá ser superior a 24 meses. Ou seja, ela vai ser até 24 meses. Ai, professora, tá. E se for superior a 24 meses? Aí esse servidor vai ser encaminhado para uma inspeção médica para que ele seja aposentado por invalidez, tá? Nos dias de hoje, inclusive na Constituição do Estado de Minas Gerais, diz o seguinte: esse prazo de 24 meses poderá ser prorrogado se comprovado que a doença é passível de recuperação. Se a doença for considerada passível de recuperação, tá? Porque nos dias de hoje, né, gente, vamos imaginar, né? Quantas doenças eram consideradas graves, principalmente em 1952, e hoje praticamente tem tratamento, tá? Então, tá aí a observação do legislador. Claro que nesse tempo, o servidor não vai sofrer prejuízo da sua remuneração. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Outro termo horroroso, né? Atacado de doença profissional, coisa horrorosa, né, gente? Mas enfim, o legislador aqui faz a mesma observação que na licença para tratamento de saúde, né? Não vai ultrapassar os 24 meses, a única observação do legislador aqui é lá na aposentadoria, que ele tem um prazo para apresentar a prova do acidente, se for o caso, tá? E essa prova será de 8 dias, tá? Então, lembrando, essa licença não pode ultrapassar os 24 meses e o acidente deverá ser comprovado num prazo de 8 dias. Licença por motivo em doença em pessoa de sua família, tá? A única observação que o legislador faz aqui é considerar quem é a família: pai, mãe, filhos e cônjuge, né? Essa é a família. Professora, qual que é o prazo? Recebe ou não recebe? Aqui o legislador é absolutamente omisso nesse sentido, tá? Só disse que o servidor tem direito dessa licença sim, para tratar de doença em pessoa da família, considerando aqui família pai, mãe, filhos ou cônjuge ou companheiro, tá? E aqui ele não entra no mérito. E se não entra no mérito, não quero saber, não precisamos saber, ponto, simples assim. Aí olha que como o legislador, né, só reitera o machismo na época. Nos casos previstos no artigo 175. O artigo 175, bonitinhos, fala da gestante, pelo amor de Deus. E aqui é de 120 dias. Tá? É de 120 dias, sim.
Professora, mas nós sabemos que o prazo é... Gente, no estatuto de vocês ainda continua o prazo de 120 dias. Se a Constituição do Estado traz um prazo diferente, se a prática é diferente, por isso que geralmente licença não vem em comando de prova, tá? Pelo menos em Minas Gerais, né? O legislador, primeiro, ele é totalmente omisso em determinadas situações acerca da licença e ele também não aprofunda a temática, bem como assim ele faz lá nas vantagens de vocês. Quando convocado para serviço militar, tá? Daí você vai falar, tá, professora, mas o convocado para serviço militar, ele já não tem kits com as suas obrigações militares eleitorais? Tem, sim. Tá? Só que lembrando que inclusive nós temos previsão constitucional que diz que qualquer civil do Brasil, quando for declarada uma guerra externa, pode ser convocado para o serviço militar, tá? Ali nesse caso será com remuneração. Para tratar de interesses particulares, aqui o legislador exige 2 anos de efetivo exercício. E obviamente que a partir do momento que ele consegue esse benefício, ou seja, uma licença para tratar de interesses particulares, ele não terá direito à sua remuneração. Esse prazo da licença pode ser interrompido a qualquer momento, tanto pelo servidor quanto pela administração pública, tá? Ele vai ser convocado de alguma forma oficial, tá? Ou ele próprio pediu, aí ele está um tempo em casa sem fazer nada, sem receber, ele pode voltar a trabalhar, tá? Nos casos previstos no artigo 186, está aí, mais uma vez, o legislador, né? É para funcionária casada com funcionário, ou seja, para aquelas servidoras que vão acompanhar cônjuge ou companheiro, que também são servidores públicos civis ou militares, tá? Elas têm o direito de acompanhar o seu cônjuge ou companheiro, tá? Aqui, obviamente, essa licença será sem remuneração, tá? Então, um exemplo bastante característico é, por exemplo, o militar, né? O militar é bem característico a figura da transferência. Estou falando militar das forças armadas aí no Brasil, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, por exemplo. Então, geralmente, para um militar receber uma promoção, uma patente, por exemplo, ele tem que ser transferido de localidade. E vamos imaginar que essa servidora pública de Minas Gerais é casada com esse militar, aí ela tem o direito de acompanhá-lo, tá? Só que, obviamente, o tempo que ela ficar, né, nessa nova mudança aí do esposo, por exemplo, ela não vai receber, por isso é uma licença sem remuneração. Obviamente que servidor comissionado, né, não tem direito de licença para tratar de assuntos particulares, pelo amor de Deus, nem teria justificativa para, né? E aqui o legislador ainda faz uma observação de interino, mas interino, vamos combinar, não existe. Beleza, gente? Então, estão aí as licenças previstas a partir do artigo 158, e eu diria para vocês, inclusive, eu não achei questões no sentido de licenças, tá? Ah, professora, como que eu tenho que estudar? Exatamente da forma que vocês viram aqui no nosso encontro. Light, sussa, de boa, sem pirar o cabeção. Professora, na minha prova, além do regimento, desse regime, nós temos a Constituição do Estado. A Constituição não fala acerca de licença também, tá? Geralmente, o que o legislador faz? Ele vai falar de licença conforme o lugar ao qual vocês estiverem vinculados. Isso pode ser via decreto, resolução, regimento interno, é bastante característico regulamentar as omissões que constam num estatuto, tá? Portanto, caríssimos, só para reiterar, não precisam ficar se preocupando, se descabelando acerca das licenças, assim como eu falei para vocês lá nas vantagens. Com isso, finalizamos esse encontro por aqui. Força, fé e foco, tamo junto e até breve.